Aeroporto de Zurique, novembro de 2001. O voo 3597 da Crossair é um dos poucos aviões que ainda não pousou. O comandante voava partindo de Zurique nos últimos 20 anos e, portanto, estava bem familiarizado com o aeroporto. A controladora sozinha na torre acompanha a aproximação. Aproximação pista 28. Contato visual com o solo, prosseguindo. Crossair 3597. Velocidade para aproximação final. Mas, por algum motivo, a tripulação não consegue encontrar a pista. Troca. Ele disse que viu a pista a 1,3 milhas. E o voo termina em desastre. Crossair 3597, aqui é a torre. Está me ouvindo? Uma possível emergência. Ele colidiu com a colina, portanto, estava abaixo demais. Um terrível engano levou um avião de passageiros perigosamente para fora de sua rota, matando 24 pessoas. As investigações irão chegar a um profissional treinado com um passado surpreendente. Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais, análises de especialistas e relatos de testemunhas. Falha de aterrissagem. – 24 de novembro de 2001. O voo 3597 da Crossair está a 27 mil pés acima da Alemanha. Enquanto o avião está no piloto automático, a tripulação começa a rever seus procedimentos de pouso. Segundo o relatório, a área de estacionamento e taxiways estão molhados. A ação de travagem não está especificada. Nenhum relatório sobre atrito? Exato. Provavelmente não fizeram a verificação recentemente. É verdade. É o último voo do dia nesta movimentada rota europeia. A viagem de 660 quilômetros de Berlim para Zurique, ao sul, leva apenas 1h30. Há muitos lugares vazios a bordo. 21 passageiros não apareceram para o voo. O empresário da internet Peter Hogenkamp está voltando de uma viagem de negócios na Alemanha com sua companheira Jacqueline Badran. Naquele dia queríamos tomar o trem, mas tínhamos de estar em Zurique para a cerimônia de abertura da feira. Por isso decidimos que iríamos de avião. Tenho que dormir um pouco. O dia tinha sido muito movimentado, por isso estávamos muito cansados ao chegarmos ao aeroporto. Entre os passageiros está a banda Passion Fruit, a versão alemã das Spice Girls. Elas estão a caminho de um último show de uma turnê de apresentações. Fiquei surpreso quando, de repente, todos os membros da Passion Fruit entraram e se sentaram bem na nossa frente. Era tudo o que eu precisava. O voo 3597 é um Avro 146, um jato de fabricação britânica muito popular entre companhias aéreas regionais como a Crossair. O comandante é Hans Ulrich Lutz. Ele está com a companhia há mais de 22 anos como piloto e instrutor. Bom, me diga sobre a pista e as condições. Nublado com pouca neve. Visibilidade. O copiloto Stefan Löhrer é recém-chegado à companhia aérea. Ele tirou sua licença de piloto há apenas 1 ano e meio e foi contratado pela Crossair logo que saiu da escola de aviação. As Passion Fruit estavam fazendo muito barulho, estavam animadas. Acho que tinham ido de um show para o outro e por isso estavam com as roupas de palco. Eu disse, oh meu Deus, será que eu realmente preciso disso? Não posso simplesmente dormir? Acho que não tem problema se eu mudar de lugar. Decidimos nos sentar algumas poltronas mais para trás e mudar de lado. Então ficamos em uma parte bem silenciosa. Crossair 3597 liberado para nível de voo 160. O voo está um pouco atrasado e deve pousar em Zurique em menos de meia hora. Segundo as últimas informações, vamos usar a pista 14.
Que tipo de aproximação? Aproximação ILS. Muito bem. ILS, ou Sistema de Aproximação por Instrumentos, significa que os pilotos serão orientados até a pista por sinais de rádio transmitidos do aeroporto. E uma decisão de altitude de 1.602 pés. Me avise quando estiver a 100 acima do mínimo. Entendido, 100 acima do mínimo. Os computadores sofisticados do avião irão fazer a maior parte do trabalho durante a descida. No aeroporto de Zurique, o clima está piorando, está nevando e a visibilidade está ficando ainda mais reduzida. Corsair 3191, vire à esquerda, direção 150. Na torre, os controladores iniciaram uma rotina noturna. Um supervisor envia uma mensagem notificando as tripulações que a pista 14 está fora de serviço devido a uma lei nova e polêmica. Aviões que pousam na pista 14 precisam voar sobre a Alemanha em sua aproximação, mas as pessoas na Alemanha há muito se queixam do barulho. Em função da questão política, os aviões tinham de voar sobre a Suíça em sua aproximação final para o aeroporto de Zurique devido ao ruído. Não havia quaisquer outras razões operacionais ou referentes a clima. Era algo puramente político. A Suíça havia concordado em fechar a pista 14 depois das 10 da noite para manter fora do espaço aéreo alemão os aviões que aterrissavam e que usariam então a pista 28. A tripulação ainda não recebeu essa informação, mas o copiloto Lehrer está familiarizado com a nova regra. Devo perguntar se ainda é a pista 14? São quase 10 horas. Sim, tenho certeza de que ainda é a 14. Aproximação de Zurique, Corsair 3597. Por favor, confirme se a aproximação é ILS 14. Corsair 3597, identificado. Será uma aproximação VOR-DME, pista 28 para vocês. O que vai ser depois? Tá bom. Tá. Ao contrário da pista 14, com seus sofisticados sistemas de pouso por instrumentos, a pista 28 não está equipada com ILS. Ao contrário, ela tem um sistema menos preciso de navegação, o VOR/DME. Um rádio farol envia informações para um avião relativas à sua distância da pista e se ela está à direita ou à esquerda dele. O sistema não fornece orientação sobre a altitude do avião. Pilotos preferem não fazer aproximações VOR, pois elas exigem uma maior carga de trabalho por parte da tripulação. Os pilotos sempre preferem uma aproximação ILS, porque eles recebem orientações sobre a inclinação de aproximação e também podem usar seu piloto automático para guiá-los, literalmente até a pista. Devido à sua tecnologia menos precisa, a pista 28 era raramente usada para pousos antes da nova lei anti-ruído. Entendido. Rebriefing para a pista 28, carta de navegação 13-2. Agora o comandante Lutz abandona a aproximação ILS que planejava e prepara seu copiloto para a nova aproximação de não precisão. Está familiarizado com a aproximação para a 28? Sim, fiz isso algumas vezes. A equipe verifica todos os detalhes de como irão se aproximar do aeroporto de Zurique. Leste, 6.000 pés. Faltam apenas alguns aviões para aterrissar esta noite, incluindo o voo 3597 e 2 outros voos da Corsair logo à frente dele. À medida que os aviões se aproximam da pista, os controladores precisam mantê-los separados. Corsair 3597, reduzir velocidade para 180 ou menos. Velocidade 180 ou menos, Corsair 3597. O comandante Lutz faz a última curva para alinhar seu avião com a pista. 160 nós. Agora o avião está em meio ao clima fechado ao redor de Zurique.
No aeroporto, o segundo voo da Crossair aterrissa na pista 28. Faltando apenas o voo 3597, o supervisor decide ir para casa mais cedo. A controladora responsável pela aeronave é a única na torre. Crossair 3597. Continue redução da aproximação final. Torre de Zurich, aqui é Crossair 3891. Ela recebe um relatório do avião que acaba de aterrissar. A visibilidade de aproximação na 28 estava limítrofe. Só conseguimos ver a pista a 1,3 milhas. Mas o comandante Lutz conhece bem o aeroporto de Zurique. Ele continua em direção à pista. Trem de pouso. O avião começa a fase final da aproximação. Tripulação de cabine, preparar para aterrissar. O comandante Lutz começa a diminuir a velocidade do jato, colocando-o em uma descida acentuada. Seis milhas. Sim. Flaps 33. Flaps 33 selecionados. Verificação final. Verificação final. Confirmados 3 verdes. Verificado. 116 nós. A descida fica ainda mais acentuada. Estender flaps totalmente. Entendido. O voo 3597 está a cerca de 3 minutos da pista. O comandante Lutz espera vê-la a qualquer momento. Sem acima. Contato visual com o solo? Sim. Os passageiros se preparam para a aterrissagem. Estávamos bem perto do aeroporto, e então você pensa, tudo bem, está sendo tranquilo. Mas estava escuro e estava nevando, por isso não conseguíamos ver nada. Na torre, a controladora monitora o voo para se certificar de que ele está alinhado com a pista. Crossair 3597 liberado para pouso na pista 28. 24 mínimo. 24. O voo atingiu a altura de decisão, 2.400 pés acima do nível do mar, 1.000 pés acima do solo, perto de Zurique. A altura de decisão é a altura mínima que você pode descer antes de decidir se consegue ver a pista e prossegue com a aproximação visualmente ou se decide dar voltas. Contato visual com o solo, prosseguindo. 500. O comandante Lutz ainda não consegue ver as luzes da pista, mas sabe que o voo à frente dele teve o mesmo problema. Troca! Ele disse que viu a pista a 1,3 milhas. Eles deveriam estar quase em cima da pista agora, mas por algum motivo eles ainda não conseguem vê-la. Vamos dar a volta? Crossair 3597. A equipe decide abortar a aterrissagem Dar a volta! Dar a volta. e leva o avião ao seu limite em um esforço para fazê-lo subir. Voltaremos a seguir com Desastres Aéreos. O comandante Lutz acelera os 4 motores do seu avião enquanto aborta a aterrissagem no aeroporto de Zurique. Mas é tarde demais. Não há tempo suficiente para os motores chegarem à potência máxima e desviarem de uma colina coberta de árvores que surge repentinamente à frente deles. Moradores de um vilarejo nas proximidades testemunham os momentos finais do voo 3597. Eu estava passeando com meu cachorro e de repente vi o avião vindo por detrás da mata, da colina. E eu pensei, está muito baixo e não está na mesma rota em que os aviões normalmente chegam para aterrissar no aeroporto de Zurique. O jato corta o topo das árvores.
De repente, ele estava chacoalhando muito. O que está acontecendo? Alguma coisa está errada. Momentos depois, o avião mergulha na encosta. Crosshair 3597, aqui é a Torre de Zurique, está me ouvindo? Crosshair 3597, aqui é a Torre de Zurique, está me ouvindo? De repente, todo o céu a oeste estava ficando todo alaranjado, como um grande incêndio. Uma explosão. O impacto arrebenta a aeronave. As asas se desprenderam e, como o combustível fica nas asas, o fogo começou a entrar no avião. Crosshair 3597. Aqui é a Torre de Zurique, está me ouvindo? Aqui é a Torre de Zurique. Temos uma possível emergência no setor leste de aproximação. Repito, setor de aproximação leste. O voo 3597 da Crossair caiu perto do vilarejo de Bassersdorf, a nordeste de Zurique. Algumas pessoas sobreviveram ao acidente, incluindo Peter Hogenkamp e Jacqueline Badran. Eu realmente não me lembro de como saímos dali, porque a parte traseira foi cortada e nós simplesmente conseguimos sair. Um membro da banda Passion Fruit também sobrevive, mas suas duas companheiras de banda, sentadas apenas uma fileira à frente dela, são mortas. Eu pensei, quando lhe dão as instruções no início do voo, quando você entra no avião, por que é que eles nunca lhe dizem o quanto você deve se afastar de um avião em chamas? Porque eles nunca lhe dizem isso. Vamos sair daqui. Então pensei, eu não sei, 100 metros. Em questão de minutos, as equipes de emergência chegam ao local do acidente. Ei! Aqui! Aqui! 24 das 33 pessoas a bordo do voo 3597 estão mortas, incluindo o comandante Lutz e o copiloto Stefan Löhrer. Daniel Knecht, investigador da Agência Suíça de Investigação de Acidentes Aéreos, chega ao local do acidente. Recebi o telefonema do nosso serviço de emergência por volta das 10h30 da noite. Meia hora depois, eu estava no local do acidente. A parte traseira da fuselagem estava praticamente intacta. Foi também a parte por onde a maioria dos sobreviventes saiu, sem ferimentos. Para Peter Hogenkamp e sua parceira, parece que o fato de terem ido para a parte traseira do avião salvou a vida deles. Creio que foi simplesmente sorte. Acho que a história teria sido completamente diferente se não tivéssemos mudado de lugar. Por isso as Passion Fruit podem ter salvado a nossa vida. Enquanto as equipes de resgate cuidam dos sobreviventes, Knecht e sua equipe investigam o local. A localização dos destroços distantes do aeroporto é de interesse dos investigadores. 4 quilômetros e 50 metros da pista. A aeronave não estava onde deveria estar. Ela colidiu com uma colina a leste da pista 28. Por isso, ela estava baixa demais. E a primeira pergunta era, por que o avião estava tão baixo? Os gravadores da caixa preta são encontrados entre os destroços e estão em boas condições. Investigadores sabem que este é o pior desastre da aviação em território suíço em mais de uma década e eles estão sob pressão para encontrar respostas rapidamente. Enquanto os trabalhos continuam no local do acidente, um posto de comando é estabelecido nas proximidades.
Jean Avernet lidera a equipe da agência suíça de investigação. Ele assume o comando do caso da Crossair. O público estava muito inquieto em relação ao acidente. Os meios de comunicação levantavam muitas questões e, por isso, naturalmente, tivemos de fazer uma investigação mais aprofundada. O acidente aconteceu no final de um longo dia para o comandante Lutz, mas devido a seu passado, os investigadores precisam considerar outras causas. Sabíamos que o comandante era muito experiente e tinha cerca de 17 mil horas de voo. Era instrutor de voo e examinador de voo. E estava na empresa há mais de 20 anos. Os gravadores de voo são enviados para um laboratório em Paris para a extração dos dados. Ao mesmo tempo, os investigadores começam a recuperar fragmentos e destroços no local do acidente. Eles buscam sinais que venham a revelar problemas. A posição dos dispositivos é muito importante. Além disso, se você tem algum painel de indicação com lâmpadas, por exemplo, você pode, depois de um acidente, analisar os diferentes fios nas lâmpadas. E então, determinar, por exemplo, quais as sinalizações ou até mesmo quais avisos estavam ativados no momento do impacto. Um investigador se depara com a peça intrigante dos destroços. Os medidores de combustível fornecem informações sobre a gasolina que flui para os 4 motores turbo do avião. Curiosamente, um deles está instalado de cabeça para baixo. Isso levantou uma série de perguntas para nós e para os meios de comunicação. Todos queriam saber como era possível pilotar um avião com um instrumento instalado de cabeça para baixo. Não era um instrumento muito importante. Ainda era possível fazer as leituras, mesmo instalado de cabeça para baixo. Mas se este problema óbvio nunca fora corrigido, o que mais poderia estar errado com o avião? Obviamente, havia problemas de manutenção. Analisamos como a empresa estava fazendo a manutenção dos aviões. Enquanto essa questão está sendo analisada, investigadores estudam os motores do avião para determinar se eles estavam funcionando no momento do acidente. Detritos, solo, galhos e árvores e outros destroços dentro dos motores sugerem que sim. Fizemos uma verificação visual e constatamos que os 4 motores estavam funcionando no momento do acidente. As autoridades precisam ter certeza. Elas terão de comparar o que descobriram com os dados nos gravadores do voo. Nesse meio tempo, o local do acidente sugere que alguma coisa poderia ter desviado tragicamente a tripulação em sua descida para o aeroporto de Zurique. Knecht se concentra nas cartas de voo usadas para planejar sua aproximação. O problema estaria na aproximação ou com a aeronave? Essa era uma pergunta frequente ao iniciarmos a investigação. Está familiarizado com a aproximação para 28? Sim, fiz isso algumas vezes. A carta de aproximação fornece aos pilotos direções para a pista, Trasading, Zurique. detalhes sobre as frequências de rádio, assim também como altitude e velocidade para diversas etapas da aterrissagem. Ao verificarem uma carta de aproximação como a usada pela tripulação, eles fazem uma terrível descoberta. A carta não mostra a colina em que o avião bateu. Uma carta de aproximação é algo muito importante, pois uma indicação incorreta na carta poderia facilmente levar uma tripulação a um erro. Bom, me diga sobre a pista e as condições. Nublado com pouca neve e visibilidade. Uma carta incorreta teria certamente sido um perigo para uma tripulação não familiarizada com o aeroporto de Zurique. Mas Lutz havia decolado e aterrissado em Zurique inúmeras vezes. Ele e o copiloto estavam baseados na cidade. Creio que o comandante voava partindo de Zurique nos últimos 15 a 20 anos. Por isso ele estava bem familiarizado com o aeroporto. Investigadores concluem que a carta de aproximação, embora com problemas, poderia ter confundido algumas tripulações, mas não esta. Algumas notícias definitivas finalmente chegam. Os dados do motor, a partir da caixa preta, confirmam as observações feitas no local do acidente. Era fácil verificar que os motores estavam funcionando normalmente.
Outra possível causa do acidente é eliminada da lista, falha mecânica. Agora os investigadores consideram outra possibilidade. Eu cobri a posição oeste da aproximação na noite do acidente. Será que o controle de tráfego aéreo poderia ter, de alguma forma, se equivocado? Investigadores estudam registros da noite do acidente e descobrem algo desconcertante. A torre de controle do aeroporto de Zurique estava sem pessoal suficiente no momento do acidente. Ele saiu antes do término do turno. O supervisor da torre foi para casa mais cedo, deixando um controlador sozinho orientando a aterrissagem do voo 3597. Ela era relativamente jovem e, digamos assim, não tinha tanta experiência. Os investigadores analisam as transcrições das conversas entre aquela controladora de tráfego e a tripulação do voo, procurando sinais de que ela tenha cometido algum erro. Crossair 3597 identificado. Crossair 3597. Aproximação 3597. Crossair 3597. Crossair 3597. Aterrissagem liberada. Eles não encontram indicação alguma de que a controladora tenha dado instruções equivocadas à tripulação, mas ouvem a chamada de rádio feita pelo voo da Crossair que aterrissara. Torre de Zurique, aqui é Crossair 3891. A visibilidade de aproximação na 28 estava limítrofe. Só conseguimos ver a pista a 1,3 milhas. Aquele piloto tinha alertado a torre sobre as más condições na aproximação para a pista 28. Ela tinha opções. Eles se perguntam por que a controladora não fechou a pista. Devido à má visibilidade, ela poderia ter reaberto a pista 14, apesar da lei anti-ruído. Isto teria permitido que a tripulação fizesse uma aproximação por instrumentos, mas ela não fez isso. Obrigada, Crossair 3891. Tenha uma boa noite. Teria sido muito mais fácil fazer a aproximação ILS com esse tipo de clima, independentemente da questão política. Suspeita-se de que, sem o supervisor, a controladora não tinha experiência para fazer uma mudança tão importante. Portanto, ficou claro que tomar a decisão de não permitir uma aproximação na pista 28 e, em vez disso, usar a pista 14, exigia certo grau de confiança, certo grau de coragem. Entretanto, o comandante Lutz também tinha ouvido o mesmo alerta. Só conseguimos ver a pista a 1,3 milhas. Trem de pouso. Apesar disso, ele prosseguiu. Agora, os investigadores têm certeza de que a controladora não foi de forma alguma responsável pelo acidente. O piloto pode dizer não quando achar que deve. Ele pode rejeitar a liberação para pouso. Se ele achar que a aterrissagem pode não ser possível, ele tem a liberdade de rejeitar uma liberação de aproximação e pedir uma diferente. Já o Verney não consegue entender por que o comandante Lutz não fez exatamente isso. Ele deveria saber que não tinha de fazer uma aproximação de não precisão com mau tempo. Quando vimos o erro que o piloto havia feito, imediatamente nos perguntamos como é possível. Pois para um piloto experiente, que é instrutor, aquele era realmente um erro básico. O Verney está começando a se perguntar se alguma coisa na longa carreira de Lutz esconde pistas sobre seu comportamento na noite do acidente. Voltaremos a seguir com Desastres Aéreos, no Nat Geo. Os pesquisadores descartam uma a uma as possíveis causas do acidente com o voo 3597 da Crossair. Eles esperam que a resposta sobre o destino do jato esteja no gravador de voz da cabine, ou CVR. Depois de aguardar vários dias para que os dados fossem enviados da França, agora escutam atentamente, buscando quaisquer indícios que possam explicar por que o avião estava voando tão próximo do solo e tão longe do aeroporto. E as autoridades encontram mais do que esperavam. O CVR não só estava completo, mas o comandante Lutz oferece um comentário sobre tudo o que faz. E inboard track 275. Velocidade verificada. Flaps 18. É praticamente um roteiro para entender o que aconteceu na cabine do piloto. Não é usual que o piloto do voo fale tanto sobre o que está fazendo ou o que está vendo. E para a investigação isso ajudou muito. 100 acima. Contato visual com o solo? Sim.
Investigadores descobrem que a tripulação do voo 3597 estava procurando a pista e acreditava que logo fossem vê-la. Pela gravação, vimos que o comandante e o copiloto não estavam com receio ou com a sensação de que alguma coisa estava errada. Mas o que eles não sabiam era que, na verdade, o avião estava a 4 milhas de seu destino. Droga. Ele disse que viu a pista de 1,3 milhas. 300. Obviamente, o comandante Lutz achava que o seu jato estava mais perto da pista do que realmente estava. Investigadores consideram a possibilidade de que ele tenha sido mal orientado por seu equipamento de medida de distância, ou DME, que deve informar os pilotos sobre a que distância eles estão do aeroporto. A indicação do DME teria lhes dado a distância. Então teria imediatamente detectado que ele estava abaixo da rota de aproximação. Talvez o DME do voo 3597 estivesse com problema. Embora ele tenha sido recuperado dos destroços, é impossível dizer que informações os pilotos receberam. Ultramarcar se o dispositivo estava funcionando. A distância do DME não é registrada no FDR, mas em 2 ocasiões os pilotos mencionaram a distância. 6 milhas. Sim. Mas será que o comandante Lutz estava de fato a 6 milhas da pista ao dizer que estava? Eles comparam o momento em que Lutz consultou o DME com a direção da aeronave no momento. E os instrumentos que Lutz lhe estavam. Aquela era exatamente a posição. Sabíamos, portanto, que os pilotos tinham uma indicação da distância naquele momento. Um problema com o instrumento já dado como causa da queda, o que apenas aumenta o mistério. Temos visual com o solo, prosseguindo. Se o instrumento estava funcionando, por que Lutz acreditava estar mais perto da pista do que de fato estava? A resposta não está no que os investigadores ouvem no gravador de voz, mas eles não ouvem. Não vejo nada, 6 milhas. Contato visual com o solo? Nenhum dos pilotos verificou o DME depois da leitura de 6 milhas. Sim. Isso mostra aos investigadores que Lutz não estava monitorando seu instrumento fundamental em sua aproximação. É isso eles ver as luzes. Não é isso que os pilotos devem fazer. O piloto que voa. O deve mandar os instrumentos, pois todas as informações que ele precisa estão ali. Ele só passa a voar em função do que vê quando o copiloto lhe diz pista à vista. Só então o comandante pode tirar os olhos dos instrumentos e voar em função do que vê, porque a aterrissagem é feita visualmente. Se Lutz tivesse verificado seus instrumentos, ele teria sabido a que distância realmente estavam da pista. Mas como foi que eles foram parar tão longe dela? 400. Confirmando 3 vezes. 400. Confirmado. 116 nós. Uma análise mais aprofundada dos dados da caixa preta revela que Lutz colocou o avião em uma descida acentuada quando iniciou a aproximação final para o aeroporto de Zurique. Entretanto, é facilmente perceptível que seu perfil de aproximação estava fora de sincronia com a trajetória estabelecida em sua carta. O perfil de aproximação para a pista 28 orienta os pilotos a fazer uma descida gradual e constante que os levaria a 2.400 pés depois de passarem pelas colinas ao redor de Zurique. E então os pilotos precisariam nivelar o avião até que vissem a pista. Quando os pesquisadores comparam a aproximação de Lutz com o perfil de aproximação que ele deveria seguir, eles descobrem que a sua descida muito acentuada levou o avião para 2.400 pés, bem antes que eles passassem pelas colinas. E então ele continuou a descer até atingir o solo. Começando a parecer que Lutz é uma das regras fundamentais da pilotagem. Aeronaves que estão fazendo aproximações de precisão devem estar na altitude mínima de descida ou altura segura até que vejam a pista. Essa altura de segurança tem por objetivo manter a aeronave acima de quaisquer perigos potenciais.
Trata-se realmente de um erro básico. Todo piloto é treinado para respeitar tais mínimos. Não apenas no que se refere às aproximações VOR e DME, mas também às aproximações ILS. Entretanto, o comandante Lutz manteve a aeronave em uma descida acentuada, sem mesmo uma pausa a 2.400 pés. Para os investigadores, a lógica que viria a seguir era: será que ele conseguia ver a pista? Contato com o Lutz. O que ele quer dizer com contato visual com o solo? Eles precisam saber se era mesmo possível para Lutz ver a pista quando ele disse isso. Investigadores recriam os passos de Lutz com o tempo. 6 milhas da pista, altitude 3.300 pés. 4.400 pés. Ainda sem pista à vista. Não, ele não conseguiria ver a pista, porque havia uma colina entre ele e a pista. E naquela altitude era impossível ver a pista. Conclusão: o comandante Lutz havia claramente violado a altitude mínima de descida. Se há um terreno plano ou colinas, as mínimas são definidas de acordo com isso. E de ignorar esses valores, havendo colinas ou não. Esta conclusão levanta questões não apenas em relação às ações de Lutz, mas também em relação às de seu jovem copiloto. 2-4. Prosseguindo. Um copiloto não deve deixar seu comandante violar altitudes mínimas de descida. O copiloto poderia ter dito: não, pare, não conseguimos ver a pista, não vamos descer. Ele considerava seu comandante um velho piloto com muita experiência que não cometeria erro algum. Muito provavelmente ele estava confiando demais nele. E, sendo submisso, talvez não tenha falado a tempo, apenas para manter a harmonia na cabine. Não havia falha mecânica ou problemas com os instrumentos do avião. E não houve qualquer negligência por parte da controladora de tráfego aéreo. Mas agora está claro que o comandante Lutz cometeu uma série de erros catastróficos, selando o destino do voo 3597 e causando a morte de 24 pessoas. Investigadores procuram saber mais a respeito do comandante Hans-Ulrich Lutz, para ver se alguma coisa em sua vasta experiência poderia explicar o porquê de ele ter levado ao acidente o voo 3597. O que eles descobrem é realmente alarmante. Lutz se candidatou à escola de pilotagem aos 17 anos de idade. Ele foi rejeitado 3 vezes devido à sua falta de educação. Finalmente, ele conseguiu sua licença aos 20 anos de idade, mas continuamente não era aprovado nos exames, por não compreender corretamente os sistemas de navegação. O comandante Lutz pode ter tido uma longa carreira, mas não foi uma carreira brilhante. Anos de voo e horas de voo não dizem nada sobre competência. Entretanto, por alguma razão, ainda que ele fosse um piloto abaixo da média, isso não impediu a Crossair de o contratar em 1979. Ele havia tido problemas por toda a sua carreira. Vários incidentes haviam acontecido anteriormente e ele não tinha se saído bem em várias avaliações. Bem, ele tinha algumas limitações. Mas para mim, o que é difícil de entender é por que, ainda que essas limitações tivessem sido identificadas, tomou-se a decisão de mantê-lo voando. As habilidades limitadas do comandante Lutz continuaram em seu novo emprego. Como comandante em uma excursão aos Alpes suíços, ele cometeu um erro de navegação e foi parar na Itália. Ele só se deu conta de seu erro quando seus passageiros avistaram placas de trânsito em italiano. Em outro incidente, ele destruiu um avião de $1,5 milhão, depois de inadvertidamente recolher o trem de pouso quando o avião ainda estava na pista. As falhas de Lutz forçaram a Crossair a demiti-lo como instrutor, embora lhe permitissem continuar a pilotar aviões de passageiros. Eu faço pessoalmente avaliações de pilotos. E ele nunca teria passado por minha avaliação com uma recomendação positiva. Entendido.
Rota de aproximação 1. E investigadores se perguntam por que a Crossair teria permitido que Lutz continuasse a pilotar se ele não era competente. A resposta parece ser o fato de eles não terem muita escolha. Voltaremos a seguir com Desastres Aéreos no Nat Geo. No Nat Geo. O primeiro vislumbre que os investigadores tiveram sobre os problemas na Crossair veio depois que eles encontraram o dispositivo de cabeça para baixo no local do acidente. Tivemos de verificar se os funcionários tinham recebido o treinamento adequado, se tinham as qualificações exigidas para esse tipo de trabalho. Não foram encontrados problemas flagrantes de manutenção. Entretanto, ao verificar as práticas de contratação da Crossair, foi possível entender por que o comandante Lutz tinha autorização para continuar voando. Talvez a companhia aérea tivesse crescido rápido demais ao longo dos anos 80 e 90. A empresa se expandira muito rápido e, com o sucesso, é claro, havia necessidade de aumentar o pessoal rapidamente. Trabalhadores de escritório e mecânicos são uma coisa, mas quanto a pilotos, você tem que sair a campo e descobri-los. Naquela época, eles estavam desesperados por pilotos. E, de alguma forma, decisão alguma foi tomada para despedi-lo devido a seu desempenho questionável durante sua carreira. As falhas do comandante Lutz o atingiram em 24 de novembro de 2001. Vamos dar a volta? Dar a volta! 24 pessoas perderam a vida. Após a divulgação do relatório do acidente, mudanças radicais foram feitas. As autoridades da aviação suíça obrigaram a Crossair a aumentar o número de funcionários que supervisionam os pilotos. Eles também analisaram outras companhias aéreas para saber se havia outros funcionários despreparados como Lutz. Uma coisa é certa, o processo de seleção melhorou consideravelmente. E claro, a conscientização das pessoas acerca de seu desempenho no decorrer de suas carreiras aumentou consideravelmente. A Crossair deixou de existir em 2002. Ela foi incorporada ao Serviço Nacional de Transporte Suíço. Quando a Crossair se tornou suíça, foi adotado o processo anterior de seleção da Swissair. E hoje, depois de 9 anos do acidente, posso dizer que a segurança melhorou consideravelmente, assim como a qualidade dos pilotos contratados por empresas como a Swissair. Desde a queda do voo 3597, a pista 28 em Zurique foi melhorada com sistema de pouso por instrumentos e um alerta automático que avisa os controladores quando a aproximação de um avião é baixa demais. Nunca houve outro acidente envolvendo aquela pista. Entretanto, a tragédia com a Crossair e as circunstâncias que a provocaram não são um caso isolado. Companhias aéreas regionais têm crescido no mundo todo desde os anos de 1980, principalmente nos Estados Unidos, onde elas respondem por metade de todos os voos e transportam 100 milhões de passageiros por ano. Na pressa de atender a demanda dos consumidores por viagens aéreas baratas, essas companhias costumam contratar pilotos menos experientes, pagando-lhes salários muito mais baixos do que seus colegas recebem em grandes companhias. Algumas companhias nem sequer testam seus pilotos em relação às competências básicas. Não existe tal coisa como uma avaliação obrigatória do piloto antes de sua contratação. Isso não existe. Colgan Air. Em fevereiro de 2009, um dos seus aviões caiu em Buffalo, Nova York, matando 50 pessoas. O acidente foi atribuído às ações de uma equipe inexperiente. Uma sinistra lembrança do desastre da Crossair e que chamou a atenção para a urgência de se melhorar a supervisão de pequenas companhias.
Se você está fazendo um produto para uma empresa grande e você comete um erro, você pode perder parte do mercado, pode perder alguns clientes. Mas uma companhia aérea pode perder um avião, pode perder sua tripulação e passageiros. Os riscos são muito diferentes. Versão Marshmallow São Paulo.